Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. O que é fundamental, gente, para o manejo clínico de uma tuberculose na atenção primária? É a gente utilizar critérios práticos para diagnóstico da tuberculose. Quais são esses critérios práticos? Ora, uma boa história clínica e epidemiológica é fundamental. Os sinais e sintomas, tanto os respiratórios como os gerais, uma história epidemiológica positiva, tá? E os exames laboratoriais, principalmente a bacteriológica. Então, a baciloscopia, hoje o teste rápido molecular, cultura, identificação da espécie, teste de sensibilidade e exame de imagem, que é a radiografia de tórax. Não, como eu disse, a história clínica é fundamental. Então, o que a gente vai encontrar na história clínica? Primeiro, os sintomas respiratórios. Quais são os sintomas respiratórios? O principal é a tosse. Qual é a característica da tosse? Normalmente ela é seca e depois ela passa a ser produtiva, com escarro amarelado, escarro esverdeado, escarro até com raios de sangue. O tempo dessa tosse, há mais de 3 semanas na população em geral. Considera-se um sintomático respiratório. Então, todo sintomático respiratório é aquela pessoa que tosse há mais de 3 semanas. Isso na população geral. Numa população de alto risco, a gente leva em conta qualquer tempo da tosse, tá? Então, a tosse é fundamental como sintoma respiratório. Outro sintoma que a gente vê é dor torácica. Dor torácica, o paciente pode apresentar, tá? Dor torácica, ventilatório dependente, piora com a tosse, piora quando respira. Então, outro sintoma é a dispneia, né? Essa simples dispneia é principalmente quando nós temos uma tuberculose mais avançada, que tem muito mais comprometimento do pulmão, o paciente pode sentir falta de ar. E, por fim, a hemoptise, que é só 5% dos casos. Então, a hemoptise é vômito de sangue procedente da árvore traqueobrônquica, né? E acontece em só 5% da nossa população. E os sintomas gerais? Quais são os sintomas gerais mais comuns? É a febre. Essa febre? Essa febre é febre vespertina, é uma febre baixa. Às vezes o paciente diz que está um pouquinho jururu, que está sentindo, como diz aqui o povo do Maranhão, está sentindo uma febre interna, né, um calor interno. Então, essa febre é baixa, porque a nossa população às vezes não tem o termômetro para medir, né? Então, é uma febre tranquila, baixa, mas no final da tarde, vespertina, tá? Sudorese noturna. Sudorese noturna é profusa, gente. O paciente diz que ensopa a roupa, né? Molha a camisola, molha o pijama, molha a rede, molha o lençol. Então, é importante essa sudorese noturna. Perda de apetite, não sente vontade de comer, e perda de peso assustador. O paciente perde muito peso, daí é uma doença consumptiva, né? Antigamente o pessoal chamava tísico, o pessoal ficava muito magro, por isso que a gente chamava de tisiologia, que estudava a doença tísica. E aí vem a história epidemiológica positiva, que a gente tem que levar em conta. A história pregressa, pessoal e familiar, a história social e hábitos de vida. O que a gente vai ver nessa história epidemiológica? Ter tido contato intradomiciliar ou não com uma pessoa com tuberculose. Normalmente, os adultos sempre têm essa história. Eu tenho alguém que está com tuberculose na minha casa, de 20% a 40%, principalmente nas crianças também. Aparece a história epidemiológica positiva de quem alguém intradomiciliar ou não teve tuberculose, entrou em contato. História de tratamento anterior para a tuberculose, já tive uma vez e agora voltei a ter os mesmos sinais, os mesmos sintomas. História pregressa de fatores de risco para o desenvolvimento da tuberculose, entre elas as comorbidades. Quais são as comorbidades
que é fator de risco para a tuberculose. Infecção por HIV, diabetes, câncer, doença autoimune, tá? Então, essas são comorbidades que são fatores de risco para a tuberculose. História familiar, fator de risco. Outras pessoas que são fatores de risco para adquirir tuberculose. Nós, profissionais de saúde, população privada de liberdade, os presos, né? Indígenas e moradores de rua. Esses são os maiores fatores de risco de população. E hábitos de vida, alcoolismo, tabagismo e outras drogas. Então, a gente viu o diagnóstico clínico, que é fundamental, a gente rever esses sinais e sintomas, a história epidemiológica, e agora a gente vai ver o exame laboratorial para diagnóstico da TB. Quais são eles? A principal, baciloscopia. A baciloscopia, ela está indicada para todo sintomático respiratório. Então, todo sintomático respiratório está indicado. Então, não esquecer, sintomático respiratório é todo paciente que tosse há mais de 3 semanas. Se houver uma suspeita clínica e radiológica de tuberculose pulmonar ou laringea, independente do tempo da tosse. Tem suspeita, independente do tempo da tosse, diz clínica e radiológica, a gente tem que pedir baciloscopia. Suspeita clínica de tuberculose extrapulmonar, claro, a gente vai pedir nos exames materiais biológicos diversos. Então, se é do gânglio, a gente vai pedir, se é da pele, a gente vai, se é na urina, a gente vai pedir na urina, se é urinária, a gente vai pedir na urina, e se é meningite, a gente vai pedir o líquido, a baciloscopia desses materiais biológicos. E para que a gente também pede baciloscopia? Para a gente fazer um acompanhamento e controle do tratamento. Agora, nós temos o teste rápido molecular. Esse teste rápido molecular é mais rápido, né, o diagnóstico, só precisa de uma amostra, na baciloscopia a gente precisa de 2, tá? E a gente solicita para todo o diagnóstico de casos novos de TB pulmonar e extrapulmonar. E a gente utiliza na triagem da resistência à rifampicina nos casos de retratamento. Então, toda vez que tiver retratamento, a gente também vai pedir teste rápido molecular. E quando há falência de tratamento da tuberculose ou suspeita de resistência, a gente também vai pedir teste rápido molecular. É claro que tem alguns locais que ainda não possuem o teste rápido molecular. Aqui em São Luís a gente já tem, então a gente já pede, né, que é mais rápido, uma amostra só, teste rápido molecular para a tuberculose. E a cultura? A cultura é o gold standard, né, gente? Identificação da espécie e teste de sensibilidade. Para os locais que tem TRM, que tem teste rápido molecular, nós vamos pedir para todo caso com diagnóstico de TB por meio de TRM. Se você já tem, tem, então a gente já vai pedir a cultura, tá? A gente vai realizar a cultura e teste de sensibilidade. Todo caso suspeito de tuberculose com TRM não detectável com persistência de quadro clínico. Então, quando você tem um TRM detectável, a gente pede a cultura. E quando a gente não tem, mas o quadro clínico persiste, né, nós também pedimos a cultura. E nos locais que não tem disponibilidade de TRM, a gente o diagnóstico da tuberculose é feito pela baciloscopia, mas a gente tiver dúvida também, a gente pede logo, de imediato, a cultura. Então, radiografia do tórax também é um exame muito simples, que na maioria das cidades tem, e a gente deve pedir e solicitar para todas as pessoas suspeitas clínica de tuberculose pulmonar, como forma de complementar os exames laboratoriais, né? Conjuntamente com a baciloscopia. E o diagnóstico da tuberculose pulmonar em criança é um pouquinho mais complexo, né? Porque a gente vai ter que utilizar uma tabelinha. Tá? Essa tabelinha tem no manual de tuberculose do Ministério. O manual prático de tuberculose tem essa tabelinha, tá?
de Santana, o autor dessa tabela. Então, ele vai ver se a criança tem febre ou sintomas como tosse, adinamia, expectoração, emagrecimento, sudorese noturna por 2 semanas ou mais, ele ganha 15 pontos. Se ele for assintomático ou sem sintoma há menos de 2 semanas, não ganha ponto nenhum. Se ele tiver infecção respiratória que melhorou após o uso de antibiótico por germes comuns ou sem antibiótico, se for só uma coisa que ele já tomou remédio, já tomou antibiótico, melhorou, ele ganha menos 10 pontos, tá? No raio-x de tórax, tá? Nós temos adenomegalia hilar ou padrão miliar e ou condensação ou infiltrado com ou sem escavação, né? Inalterado por 2 semanas ou mais. Se o paciente tiver esse achado radiológico, tá? De adenomegalia hilar ou padrão miliar, ou condensação com infiltrado com ou sem escavação, ou condensação com infiltrado com ou sem escavação por 2 semanas ou mais, evoluindo com piora ou sem melhora com antibiótico para germe comum, esse paciente ganha também 15 pontos. Se a condensação ou infiltrado de qualquer tipo por menos de 2 semanas, ganha 5 pontos. E se ele tiver uma radiografia normal, é menos 5 pontos. O contato de adulto com tuberculose. Eu falei que a história epidemiológica é positiva. Então, se ele tem uma história de contato próximo nos últimos 2 anos, ele ganha 10 pontos. Se ele for ocasional ou negativo, não ganha ponto nenhum. Se ele tiver prova tuberculínica entre 5 a 9 milímetros, ele ganha 5 pontos. Se ele tiver mais de 10 milímetros, ele ganha 10 pontos. Se ele tiver menos, não reator, né? Não reator menos de 5 milímetros, nenhum ponto. Se ele for desnutrido, grave, com peso menor que o percentil 10, ele ganha 5 pontos. Se o peso for maior ou igual ao percentil 10, não ganha nenhum ponto. E aí, pelos pontos, a gente vai fazer a interpretação do diagnóstico de tuberculose na criança. Se for maior ou igual a 40 pontos, né, o diagnóstico é muito provável. Então, a gente já começa a iniciar o tratamento. Se for de 30 a 35 pontos, o diagnóstico é possível. É indicativo de tuberculose, mas orienta-se a iniciar o tratamento a critério médico, tá? Agora, se o ponto for menos que 25 pontos, a gente deve prosseguir a investigação da criança e deverá ser feito o diagnóstico diferencial com outras patologias pulmonares e pode utilizar métodos complementares de diagnóstico, baciloscopia, cultura do escarro, do lavado, broncoscopia, histopatológica e outras coisas mais. Então, essa é o quadro próprio para diagnóstico pulmonar em crianças. O diagnóstico de tuberculose extrapulmonar, gente, eu sempre digo que vai depender da especialidade. Vai depender do sítio, do local onde o paciente vai apresentar sintomas, tá? Se for meningite tuberculose, for neurologista, vai ter dor de cabeça, alteração do estado mental, né? Rigidez de nuca. E aí o neurologista que vai pensar no diagnóstico. Se for linfadenomegalia, não esquecer, linfadenomegalia, a gente tem que ver se tem dor, se tem febre, se tem perda de peso, né? A gente também tem que investigar. Na pele, eritema nodoso, dor, no pericárdio, dispneia, pressão maometana que o paciente pode apresentar, dor retroesternal, febre. Nos ossos e nas articulações, dor, alterações motoras e sensoriais, quando a infecção, principalmente na coluna. No fígado, febre, gastrointestinal, dor, vômito, distensão abdominal. Na genitura urinária, dor, disúria, hematúria, noctúria, febre, suor noturno, perda de peso.
e na miliar, febre, falha de órgãos e lesões cutâneas. Então, vai depender, ó, no olho também tem, né? O oftalmologista vai mandar para vocês já com diagnóstico, ó, esse paciente tem tuberculose ocular, para vocês poderem tratar. O da gastro, esse paciente tem tuberculose gastrointestinal, e assim vai. A gente vê tuberculose, a gente tem que pensar em todos os sinais e sintomas, por isso eu botei esse diagnóstico diferencial aqui. Pela alta incidência da tuberculose no Brasil, a doença ela deve ser incluída no diagnóstico diferencial dos casos de tosse por mais de 3 semanas ou mais, febre de origem indeterminada, então o infectologista adora febre de origem indeterminada, então a gente fica também procurando não esquecer que tuberculose é um diagnóstico diferencial, perda de peso, concepção, o paciente fica consumido, já falei, fica tísico, tá? É importante. Outras doenças, claro, que vai dar perda de peso, mas a gente tem que pensar em tuberculose. Escarro com sangue, né? Escarro com sangue, a gente tem que pensar em tuberculose. E pneumonia de evolução lenta. Ninguém tem uma pneumonia, estou com pneumonia há 3 meses. Não existe isso. Pneumonia é uma coisa aguda, tá? 10 dias no máximo. E uma pneumonia de ação lenta, principalmente em criança, a gente tem que pensar em tuberculose. Eu trouxe alguns casos para vocês, para a gente poder fazer o diagnóstico. Então, vamos ao primeiro caso. Paciente do sexo feminino, 34 anos de idade, com história de tosse produtiva, febre não aferida e emagrecimento há 6 meses. Fez uso de antibióticos sem melhora. Procurou serviço de urgência e emergência devido à piora dos sintomas. E aí está o raio-x da paciente. Está cheio de seta para vocês visualizarem melhor. Então, lá em cima tem seta no hilo, tem seta do outro lado, né? Tem seta em todos os locais. Eu quero que vocês olhem para vocês prestarem atenção o que é que vocês estão vendo de alterado nesse raio-x de tórax. Toda vez que a gente olha um raio-x de tórax, gente, a gente faz comparação para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Vocês podem olhar que do lado direito tem muito mais coisa do que a esquerda. Do lado esquerdo só tem uma seta, né? Do lado direito tem 4 setas. Então, vamos ver o que a gente está olhando nesse raio-x. Múltiplas opacidades, grosseiras, nodulares, lá em cima, bem em cima da clavícula, a gente já olha que tem umas bolinhas lá, né, mal definida, apical, em meio dos quais se destaca uma cavidades mal definidas, tá? De paredes levemente espessada. Então, essa seta lá de cima do ápice, ela está mostrando uma cavidade maior, ok? Mas em cima da clavícula ainda tem 2 outras que parecem estar formando cavidade também. Nota-se também alguns nódulos irregulares, bilateralmente, projetados nas regiões perilares. Então, nessas regiões perilares, a gente vê, principalmente à esquerda, né? Você vê um nódulo bem grande, tá bom? Aqui do lado dessa outra seta também você vê alguns nódulos, tá? Então, isso é o que a gente vê nesse raio-x de tórax dessa paciente. E aí, a gente pediu o quê para essa paciente? É claro que a gente, com essa história que era clássica, né? De um mês, né? Então, a gente... E sintomática com tosse há mais de 3 semanas, a gente tem que pedir a baciloscopia, e a baciloscopia do escarro veio BK positivo, BAR positivo, 2 cruzes. Foi feito o teste rápido molecular, né? Porque aqui em São Luís tem, então no escarro, com micobactéria tuberculose detectável, que é o resultado positivo, quando a gente diz que está detectável. Sensível à rifampicina, é que o TRM ele dá a sensibilidade logo ao antibiótico, que é a rifampicina. E o teste rápido para o diagnóstico de HIV foi negativo, porque todo paciente com tuberculose, a gente solicita HIV, tá? Então,
no raciocínio, a gente tem tosse por tempo prolongado. Então, a gente está com uma busca ativa de sintomático respiratório. Como eu já falei no início, a população geral ela é acessada pelos agentes comunitários de saúde, quando a gente quer fazer busca ativa, né? E o sintomático respiratório é toda pessoa que tosse há mais de 3 semanas ou mais. Na população geral, que vai espontaneamente ao serviço de saúde, que possui doença de base anterior, como, por exemplo, diabetes, então, o sintomático respiratório é a pessoa que tosse por 2 semanas ou mais. Aquele diminui 1 semana, que ele já procurou, ele mesmo já procurou o centro de saúde, a unidade, porque ele é diabético, porque ele está tossindo, porque ele tem uma outra doença, DPOC, asma, e aí ele está tossindo e ele quer saber se ele tem, então 2 semanas a gente já leva em conta. E aquela população vulneráveis, que eu também falei no início, como pessoas privadas de liberdade, pessoas de situação de rua, povos indígenas, pessoas vivendo com HIV e profissionais de saúde, também tosse com qualquer tempo de tosse, com qualquer tempo de duração, a gente vai investigar a tuberculose, tá? E ela tinha feito uso de vários antibióticos. Então, era uma pneumonia prolongada, ela já tinha feito várias vezes, né? Normalmente o paciente vai na emergência, aí o médico passa remédio antibiótico, acha que tem ali um começo de pneumonia, né? Que é o que eles falam, e aí passa antibiótico, o paciente vai, mas não melhora, às vezes volta, toma antibiótico de novo, e aí a gente tem que investigar a tuberculose. Então, esse era um caso típico de tuberculose. Caso número 2, paciente do sexo feminino, 29 anos de idade, há 1 mês, com tosse, febre, emagrecimento de 3 quilos. Ela é profissional de saúde e faz uso de contraceptivo oral. O que tem nesse raio-x de tórax? O paciente fez um raio-x de tórax que aparece lá na primeira seta, cavidade de parede espessada com nível com mínima quantidade de nível, formando um nível hidroelétrico no seu interior na seta. Então, você pode olhar que ela é bem redondinha e que tem bem embaixo, onde está a mesma seta, tem um nívelzinho, um nível pequeno de líquido. Quando você tem nível líquido de uma cavidade, ele fica horizontalzinho. É bem onde está a seta mesmo. A gente vê esse pequeno nível líquido hidroaéreo, tá? Aí tem associadas opacidades micronodulares, abaixo da seta, tá? Em todo o campo pulmonar superior direito, lá em cima também, lá em cima da clavícula tem uns pontinhos, tá sujo, se você olha em comparação ao lado esquerdo, você vê que ele está mais sujinho do que o lado direito, né? E você observa uma discreta redução volumétrica do lobo superior direito, caracterizado por uma pequena elevação da cisura horizontal, que é onde está a segunda seta. Então, é como se estivesse repuxando a cisura para cima. E a gente olha e vê que está, em comparação, o pulmão direito está menor do que o esquerdo. Isso é como se fosse uma área de atelectasia. Ele está puxando, essa segunda seta está puxando a cisura para cima, ok? Então, e tem a cavidade com nível hidroaéreo. Nós pedimos a baciloscopia do escarro, que também veio 2 cruzes. O TRM veio detectável, sensível à rifampicina, e a cultura do escarro foi sensível a rifampicina e a isoniazida. Então, a transmissão do Mycobacterium tuberculose é um risco para nós profissionais de saúde, e esse risco ele está inversamente associado às condições ambientais e de biossegurança do ambiente laboral, tá? A equipe de enfermagem, gente, parece ser o de maior risco. Olha só, de 3 a 20 vezes mais, tá? Seguido de patologista clínico, que dá de 6 a 11 vezes, e técnico de laboratório de bacteriologia, que te dá 2 a 9 vezes, em comparação à população geral. Então, a equipe de enfermagem, ela é muito propícia, tá? A
pegar a tuberculose. Então, em decorrência da maior vulnerabilidade dos profissionais de saúde, a investigação da tuberculose deve se iniciar sempre que este apresente tosse a qualquer duração. Então, a gente, profissional de saúde, está com tosse, é bom a gente se investigar também, tá? Vou voltar lá. Por que tinha escrito que ela tomava anticoncepcional? Isso era só para ficar atenta ao tratamento, tá? Quando você está fazendo tratamento para tuberculose, é bom saber se você está usando anticonceptivo, porque a rifampicina concorre com o anticonceptivo e a pessoa pode engravidar. Então, tem que ensinar isso. Por isso que eu botei lá que a paciente tomava anticoncepcional. Tá? Na hora de conversar com ela no tratamento, a gente dizia, tem cuidado, né? Vamos fazer outros métodos anticonceptivos. Caso número 3, paciente do sexo masculino, 36 anos, com diagnóstico de AIDS há 2 anos, em uso de antirretrovirais de forma irregular, apresentando quadro de tosse improdutiva, adinamia intensa, emagrecimento de 4 quilos, sudorese noturna e episódio de febre não aferida há 1 mês. Aí ele procurou o serviço de pronto atendimento por 2 vezes, sendo medicado com antibióticos, sem melhora, e há 2 dias foi internado devido à piora intensa da dispneia e confusão mental. Esse é a radiografia do paciente e embaixo a tomografia. A radiografia, gente, se vocês prestarem bem atenção, demonstra múltiplos micronódulos difuso pelo parênquima pulmonar, um pouco mais numeroso nos campos médios e inferiores. Se você olhar bem pertinho, você pode até aumentar aí sua câmera, né? Vou botar a tela cheia, porque eu estou com a tela cheia. Aí você vai olhar um monte de coisa salpicada. Essa coisa parece angu, né? Parece sagu, parece tapioca, né? Então, essa é uma imagem típica de tuberculose miliar. Tá? Então, na imagem tomográfica, tá? Revela micronódulo disseminado pelo parênquima pulmonar com característica de padrão miliar. A baciloscopia do escarro, né? Em 2 amostras, é negativa, né? E o TRM também negativo, tá? Porque a gente sabe que ela é uma tuberculose hematogênica, tá? Via hematogênica. Então, os escarros vão ser positivos, né? Mas a gente fez tanto a baciloscopia como o TRCO e foi não detectável. Devido ao quadro clínico e à imagem radiológica do paciente, se iniciou logo o esquema básico para tuberculose, já que o paciente, né, ele é portador de HIV, né? Então, paciente que convive com HIV, então foi orientado, né, depois que ele começou o tratamento, a fazer uso regular dos antirretrovirais. Então, o diagnóstico foi tuberculose miliar em pessoa vivendo com HIV/AIDS. Então, qual foi o raciocínio clínico? O evento crucial para a ocorrência de tuberculose miliar é a intensa disseminação linfohematogênica. Então, a disseminação é linfohematogênica de um foco pulmonar ou extrapulmonar, com subsequente embolização para o leito vascular de diversos órgãos. Normalmente, essa doença ela é primária, e aí ela segue a circulação linfohematogênica e vai para qualquer órgão. Raramente, a reativação de vários focos ao mesmo tempo pode resultar em tuberculose miliar, mas pode acontecer. A reativação pode ocorrer logo após a infecção primária. Normalmente, a miliar é primária, nunca entrou em contato, quando entra, já vai fazendo essa disseminação linfohematogênica, tá? Quando a tuberculose miliar se desenvolve durante a fase primária, você tem uma generalização precoce. A doença tem início agudo e progride rapidamente. A disseminação tardia, ela pode ser rapidamente progressiva, mas como ela também pode ser episódica ou prolongada. E as manifestações clínicas, elas são inespecíficas, e elas cursam com febre prolongada, anorexia, perda de peso,
cansaço e tosse. As lesões do sistema nervoso central também pode ocorrer difusamente por todo o cérebro, não se localizando geralmente ao redor do ventrículo ou da cisterna basais, como no caso da meningite tuberculose. Ok? Então, você pode ter disseminação de um modo geral em todos os órgãos, tá? Caso clínico número 4. Paciente de 65 anos com tosse crônica diária, há 2 meses, dor torácica, ventilatório dependente, perda de peso e escarro com sangue. E aí, o antecedente dele, tabagista crônico, há 70 anos máximo. Então, há mais de 70 anos máximo, o paciente é fumante. A radiografia do tórax e do PA, a gente vê perto um pouco acima do hilo, né? Nós vemos uma massa de contorno mal definido no campo superior, tá? E na tomografia, nós vemos uma massa especulada no pulmão direito. É claro que a gente tem que fazer diagnóstico, que ele tinha tosse, febre, mal-estar, perda de peso e escarro com sangue, tá? Então, a gente tem que pensar em tuberculose. Foi pedida a baciloscopia que deu negativo, o TRM foi não detectável. Quando se pediu uma broncoscopia com lavado, veio células neoplásicas, tumor epidermoide, tá? Que é o mais comum dos cânceres de pulmão. Caso número 5. Paciente do sexo masculino, 69 anos, dispneia com a escala de MRC2, ou seja, ele sente falta de ar ao caminhar, tá? Rouquidão, tosse, tem rouquidão, tosse com expectoração mucopurulenta, sudorese noturna e emagrecimento de 15 quilos em 6 meses. Antecedente de alcoolismo, tabagismo mais de 100 anos máximo e tratamento para tuberculose pulmonar há 30 anos atrás. Bom, o que a gente vê nesse raio-x e nessas tomografias? A gente vê opacidades retráteis, apicais, bilaterais, associadas à distorção arquitetural e retrações do hilo, destacando também imagens arredondadas, sugestivas de cavidades nessas regiões, com maior dimensão à esquerda. Então, se você vê lá em cima, né, perto da clavícula, né, a gente vê, tá? Umas cavidades, tanto à direita quanto à esquerda. Só que a esquerda é bem maior do que a direita. Então, a gente vê na tomografia da direita a cavidade com parede discretamente espessada, nas regiões posterior do lobo superior, ambos com conteúdo predominantemente aéreo, além de quantidade de líquido formando nível hidroaéreo, como eu disse, faz aquela imagenzinha horizontal, tá? E o outro, você vê cavidades com parede levemente espessada, além de alguns nódulos irregulares, confluente e opacidade em vidro fosco no ápice pulmonar direito. Vidro fosco, nessa tomografia de baixo é quando o pulmão fica meio cinzento e não pretinho, tá? Ele fica meio cinzento, isso é vidro fosco, tá ok? Então, essas foram as imagens desse paciente. A gente pediu baciloscopia de escarro, que veio 3 cruzes. A cultura de escarro nós pedimos cultura, e aí a cultura, para a nossa surpresa, veio Mycobacteria cansace. Mycobacteria cansace. E na biópsia de laringe, porque tinha rouquidão, né, ele foi compatível com um carcinoma espinocelular. Então, o diagnóstico foi infecção por micobactéria não tuberculose em paciente com câncer de laringe. Então, um imunodeprimido, tá? E ele fez uma micobactéria não tuberculose. Então, o paciente iniciou o esquema básico para tuberculose com discreta melhora. O esquema de tratamento foi alterado para 18 meses, porque era uma micobactéria não tuberculose, até a necativação da cultura. O tratamento da lesão da laringe foi químio e radioterapia,
e que foi iniciado após 4 meses de tratamento para Mycobacteria cansace. Após também a melhora clínica e a negativação da BK no escarro, ok? Então, esse foi o nosso caso, mas a gente vai ver no raciocínio clínico o que a gente pondera. Era um paciente idoso, com antecedente de alcoolismo, tabagismo crônico, apresenta tosse, rouquidão, emagrecimento, sudorese noturna há 6 meses. Então, ele tinha várias queixas compatíveis, tanto com a tuberculose quanto ao CA de laringe, tá? A Mycobacteria não tuberculose são espécies de micobactérias que não pertencem ao complexo Mycobacteria tuberculose e são geralmente organismos de vida livre, estão presentes no nosso organismo e acomete principalmente paciente imunodeprimido. Em termos gerais, as micobactérias não tuberculose, elas podem causar 4 síndromes clínicas, né, nos seres humanos. O que? Ela pode causar doença pulmonar, ela pode causar uma linfadenite superficial, ela pode causar doença disseminada em imunocomprometido, como e também infecção da pele e tecidos ósseos. A doença pulmonar acomete principalmente idosos, com ou sem doença subjacente, sendo causada principalmente pelo Mycobacteria avius, eu estou falando da Mycobacteria não tuberculose. Então, a Mycobacteria avium, a Mycobacteria abscessi e o Mycobacteria cansace. Por isso, no diagnóstico da tuberculose, é importante sempre considerar a cultura com teste de sensibilidade. Então, aqui eu friso que todo paciente tem que ser pedido a cultura. Tá? Mesmo sendo positivo, a gente pede cultura. A gente não tem esse costume de pedir cultura, mas eu estou incentivando vocês a pedir cultura, porque é importante. A gente está tratando, já tem lá a baciloscopia positiva, o TRM está detectável, mas vamos pedir nossa cultura, tá? A identificação da espécie é importante para a confirmação do caso de TB ou de outra micobactéria. As alterações radiológicas elas são semelhantes à da tuberculose. E a possibilidade da doença por micobactéria não tuberculose, ela deve ser considerada especialmente nas situações em que a resposta ao tratamento é inadequada. Então, não melhora, é melhor a gente já ter pedido a cultura do que esperar ainda a cultura ficar pronta. Tem dúvidas sobre o assunto abordado? Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.